Olá pessoal, aqui é o professor Kleber, estou fazendo essa videoaula aqui para vocês. Estou iniciando aqui esse canal devido à necessidade que nós estamos passando nesse momento no Brasil e no mundo. Então já convido vocês para se inscreverem no canal e já deixar o like aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre técnicas de coleta de dados. Eu sei que nesse momento vai ter aí uma certa complicação na hora de levantar esses dados, uma vez que muito de vocês precisam ir até escritórios de contabilidade, precisam ir até empresas para fazer a coleta de dados. No entanto, nem todas as empresas ou escritórios de contabilidade estão trabalhando agora, mas já vou passar esse conteúdo para vocês e depois vamos acertar melhor a questão dos prazos para coleta de dados, ok? Então, boa aula para vocês. Tentarei não deixar muito extensa essa aula, embora nós temos aqui 27 slides, mas eu vou tentar fazer com que essa aula não fique muito longa, nem muito cansativa. Esses slides vocês receberão por e-mail. E aqui eu vou tentar abordar somente os principais aspectos para que a aula não fique muito longa, ok? Então, boa aula para vocês, dê um like e se inscreva no canal. Vamos lá. Bom, gente, vocês estão agora na fase da pesquisa, né, pesquisa de campo, e é sempre importante a gente conceituar algumas coisas. Pesquisar também é planejar. Passos ou etapas devem ser percorridos dentro do contexto de uma avaliação e pesquisa das condições de realização do trabalho, a saber, tempo disponível para a realização, o espaço onde será realizado, recursos materiais necessários, recursos humanos disponíveis. Bom, basicamente, nós precisamos fazer um planejamento para fazer a coleta de dados. Os grupos precisam se organizar agora com seus orientadores e verificar como que os dados serão levantados através da pesquisa. Então, pensa que a gente não pode fazer agora uma pesquisa que vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós precisamos fazer, então, levantamento de dados dentro do tempo que nós temos. Então, eu sugiro aí que vocês elaborem aí o instrumento de pesquisa junto com cada orientador. Volto a dizer que o momento que nós estamos vivendo agora é um momento difícil para a gente estabelecer um cronograma tão rígido, porque nós estamos num momento de muitas incertezas. Mas o que eu sugiro? Eu sugiro que o instrumento de pesquisa elaborado junto com os orientadores, de alguma maneira, vocês tentem fazer essa pesquisa de maneira online. Essa pesquisa com pessoas que podem responder para vocês os questionários, ou talvez aí considerem entrevista à distância, online, para a gente conseguir o levantamento de dados tão importante nessa etapa do artigo de vocês. Então, precisa ficar muito bem alinhado aí com o orientador. E uma coisa que eu peço para vocês, para não ficarem parados, mesmo que nós não estamos agora com as aulas presenciais, mas não fiquem parados. Vamos dar continuidade aí à pesquisa, à construção dos instrumentos de pesquisa e fazer as nossas conexões online, à distância, com o público-alvo para responder as perguntas de vocês, ok? Então, a gente precisa fazer essas definições do tempo que nós temos, do espaço, dos recursos que serão necessários. Então, nesse caso, vai ser pesquisa à distância mesmo, porque agora nós não temos a viabilidade de locomoção, ok? Bom, nós precisamos delimitar a nossa pesquisa. Existe posso falar, uma tentação assim de querer elaborar muitas perguntas. E eu concordo que muitas perguntas que são elaboradas pelos grupos são perguntas interessantes.
e que vão trazer perguntas muito interessantes. No entanto, nós precisamos perceber se essa pergunta é de fato importante para a pesquisa que nós vamos realizar agora. Porque às vezes são dados importantes, mas dados importantes de repente para um outro foco. E aí a gente cai na tentação de às vezes tentar levantar dados que não são importantes nesse momento ou para essa pesquisa. Então precisamos ter um filtro, né? Nós precisamos delimitar aquilo que nós vamos pesquisar agora. Lembra que nós temos uma pergunta norteadora, nós temos um problema. E aí sempre que nós vamos fazer a elaboração das perguntas para levantamento de dados, a gente precisa pensar assim: essa pesquisa de fato é importante para eu conseguir os dados para a realização da pesquisa dentro do foco que foi estabelecido? Então nós precisamos verificar isso aí. Bom, então vamos caminhando. Bom, pessoal, também é necessário a gente pensar no processamento dos dados. Como nós vamos reuni-los depois? Tem grupos que vão fazer, então, tabelas, gráficos, claro, dependendo se for uma pesquisa quantitativa. Então isso vai precisar levantar aí algumas informações de ordem quantitativa e organizá-los melhor em gráficos, tabelas, enfim. Para quem vai fazer uma entrevista ou questionário com questões abertas, precisa fazer a transcrição das respostas, uma por uma, de todas as pessoas que forem responder os questionários. E depois nós vamos fazer a elaboração do relatório de pesquisa. No entanto, a elaboração do relatório de pesquisa nós vamos fazer depois da N1. Então não é para esse momento, mas sim depois da N1, tá bom? Deixa eu só voltar com a carinha aqui. Também é necessário a gente pensar qual que é o viés da nossa pesquisa. Se a nossa pesquisa será quantitativa ou qualitativa. Bom, a pesquisa qualitativa, ela considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Lembra que eu falei em aula sobre questionários com questões fechadas. O questionário com questões fechadas tem um viés de uma pesquisa quantitativa. Então nós precisamos pensar aí de no mínimo 30 questionários para a gente conseguir uma quantidade boa para a gente elaborar as nossas tabelas e os nossos gráficos. Pessoal, mas não tem limite, pode pesquisar bastante, é quantidade mesmo, tá? Quanto mais conseguirem aí, para quem for fazer pesquisa quantitativa, tá? Se for questionário fechado, se for nas escalas, na escala de Likert, que alguns grupos vão usar, então tem que ser bastante gente aí para responder, tá bom? E aí a gente vai fazer a representação desses dados através de gráficos e tabelas, lembrando que vocês podem usar porcentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, enfim, vocês podem fazer aí várias análises com esses resultados. Agora, para quem vai fazer pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa, ela envolve aquele questionário que são com questões abertas. É uma entrevista, é um estudo de caso, aí depende de como que cada grupo vai encaminhar a sua pesquisa. Não deixem de falar com o orientador, tá? Qual que é o viés da pesquisa de cada um dos grupos. E a pesquisa qualitativa considera que é uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. O que significa tudo isso? A pesquisa qualitativa, ela tenta levantar a essência. Ela tenta verificar o que de fato está acontecendo em determinada situação que vocês vão fazer a pesquisa, que não é possível a gente fazer uma pesquisa com muitas quantidades. Ou dependendo da especificidade de cada tema,
não tem como a gente traduzir em números, porque precisa verificar a situação, precisa verificar o que está acontecendo. Às vezes, algo que está acontecendo aí que vocês vão pesquisar, fazer o levantamento desses fenômenos, e que precisa verificar o sentido, precisa levantar o sentimento, precisa verificar a essência. E aí nós vamos partir então para uma pesquisa com viés qualitativo. Tá bom? Então isso é para quem vai fazer questionário com questões abertas, entrevistas. Tem um grupo que falou que vai fazer análise do discurso, ou seja, vai elaborar um instrumento de pesquisa com uma afirmação e deixar a pessoa escrever livremente. É também uma boa forma de levantar esses dados, tá bom? Mas tudo isso sempre muito bem alinhado com o orientador. Aqui eu coloquei um quadro para a gente fazer algumas comparações entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Quem ainda não deu um like no vídeo, já dá um like no vídeo e se inscreva no canal, por favor, gente. Ajuda aí a gente a verificar como está a audiência do canal e ver se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Bom, pontos de comparação. Então aqui nós temos foco da pesquisa. Se for uma pesquisa com viés qualitativo, vamos verificar a qualidade, natureza, a essência. Se for para verificar a pesquisa quantitativa, quantidade, quantos, quanto. Então cada grupo observa aí dentro do viés de cada pesquisa, se o foco da pesquisa de vocês tem o viés qualitativo ou quantitativo. E aí tem, se for uma pesquisa com raízes filosóficas, verificando a pesquisa qualitativa, nós temos a fenomenologia, interação simbólica, e se for verificar a pesquisa quantitativa, nós temos o positivismo, empirismo e o lógico. Bom, pelo que me lembro, nenhum grupo vai pesquisar raízes filosóficas. Aqui eu vou pular um pouco aqui, mas deixa eu só parar aqui na amostra. Aqui na amostra. Pessoal, a amostra é um subconjunto de um conjunto. Ou seja, em determinadas situações de pesquisa, nós precisamos definir um público-alvo. Nós precisamos definir o grupo de empresas, de profissionais, de pessoas que vão contribuir com a nossa pesquisa. E quando a gente delimita esse grupo, nós estamos falando de uma amostra. Em determinadas situações, por exemplo, nós queremos fazer uma pesquisa com todos os escritórios de contabilidade de Diadema. Tá, fazer uma pesquisa, de repente, com todos os escritórios de contabilidade de Diadema, não é viável. Então vamos pegar uma parte. Se vamos pegar uma parte dos escritórios, isso significa que será uma amostra. Vai ser uma amostra. Então nós precisamos verificar se essa amostra, nós faremos uma pesquisa no viés qualitativo ou quantitativo. Se for uma pesquisa no viés qualitativo, então a amostra será pequena, porque aí nós teremos que fazer uma pesquisa para verificar o sentimento, a essência, verificar o que as pessoas têm para contribuir com a gente e que, às vezes, se for para fazer um questionário com questões fechadas, seria muito limitado a possibilidade de respostas que teríamos. Então, aqui nós temos uma representação pequena para a gente fazer uma pesquisa qualitativa. Agora, se for uma pesquisa quantitativa, aí a amostra tem que ser grande, aí a amostra precisa ser ampla. Bom, na coleta de dados, se nós temos uma pesquisa qualitativa, então nós temos o pesquisador como principal instrumento, entrevista, observação. Aqui cabe também estudo de caso, aqui cabe também questionário com questões abertas, enfim. Agora, na coleta de dados, se a pesquisa for quantitativa, nós temos instrumentos manipulados, escala, teste, questionários com questões fechadas, tá bom? Nesse viés aqui. E aí, o modo de análise. A análise, se ela é qualitativa, então nós vamos utilizar o método indutivo, ou seja, o pesquisador fará a análise das respostas
pesquisador que eu falo são vocês. O pesquisador, então, fará análise das respostas para fazer, com fundamento teórico, análise dessas respostas sempre com viés de chegar à resposta da pergunta norteadora lá no começo da pesquisa que vocês estão fazendo, tá bom? Precisa fazer leitura das entrelinhas, entender o contexto, fazer as relações entre o que diz a teoria e o que o campo nos está fornecendo de dados para nós. Então nós temos que ter uma cautela muito grande na hora de fazer essas análises. A análise quantitativa, então pelo método estatístico, nós vamos fazer tabelas, gráficos e mesmo assim também fazer as nossas análises também com fundamento na teoria, tá bom? Bom, falei um pouco de perguntas abertas e fechadas, mas o que significa isso? Perguntas abertas são livres. Qual é a sua opinião? Permitem que o informante responda livremente. Nesse caso, a análise dos dados é difícil, cansativa e demorada, porque nós temos que fazer a leitura, fazer a transcrição das respostas, e além de fazer a transcrição, nós precisamos entender. E às vezes, algumas pessoas conseguem responder bem de uma forma muito clara. Tanto numa entrevista, tem uma clareza para falar e traz as informações, ou às vezes na escrita a pessoa consegue escrever muito bem e tem uma clareza na hora de escrever. Mas nem tudo é flores. Às vezes, a gente realiza pesquisa e as pessoas não conseguem se expressar muito bem na oralidade. Às vezes, as pessoas têm dificuldade na escrita. Só que nós precisamos desses dados para fazer a análise. E aí entra um desafio muito grande, porque nós temos que entender o que a pessoa falou. Não podemos inventar ou colocar palavras na boca da pessoa que nos deu entrevista, ou incrementar coisas ali, porque a pergunta foi bem feita, mas a resposta não foi tão bem feita assim. E aí é um desafio muito grande. Nós temos que conseguir a essência da resposta, nós temos que analisar a resposta, entender, ter um bom entendimento para poder fazer uma análise com fundamento teórico. É um desafio bastante grande e tem que ser um trabalho com muita cautela, tá bom? As perguntas fechadas são aquelas perguntas que apresentam alternativas fixas, ou seja, não tem abertura para as pessoas que vão contribuir com a pesquisa de acrescentar elementos. São perguntas com alternativas fixas. E aí pode ser por escala de Likert, enfim, múltipla escolha, dependendo aí de como que vocês vão alinhar com cada orientador de vocês. Aqui é um exemplo de perguntas de múltipla escolha. São perguntas fechadas, mas apresentam uma série de respostas possíveis. Na sua opinião, qual é a opção mais significativa que contribui para mudanças observadas na profissão contábil no decorrer dos últimos anos? Observem que aqui tem várias alternativas, e aí a última colocou assim, outra. Qual? Isso depende muito da necessidade da pesquisa que vocês vão desenvolver. Às vezes eu aconselho deixar essa outra, qual, e às vezes não aconselho. Mas isso eu prefiro que deixe alinhado com o orientador de cada um de vocês. Tá bom? Então, vamos lá, seguindo em frente. As perguntas de múltipla escolha são perguntas fechadas, mas apresentam uma série de respostas possíveis. Múltipla escolha, então, nós temos que tentar verificar o máximo de possibilidades de obtenção de respostas, tá? Mesmo que seja uma pergunta fechada, mas a gente tem um leque bastante grande de obtenção de respostas. As perguntas com respostas escalonadas, principalmente aquelas respostas que vão utilizar a escala de Likert, são as perguntas que são destinadas a verificar a intensidade. As perguntas com respostas escalonadas, elas apresentam uma vantagem muito grande, por exemplo, daquelas respostas de sim ou não. Às vezes a gente faz uma pergunta durante uma pesquisa, e aí
o respondente fala sim, responde sim. Só que às vezes aquele sim não é bem um sim. Às vezes é um sim, mas não é sempre. Mas também não é não totalmente. E aí a pessoa naquela decisão não prefere colocar um sim. Uma forma da gente minimizar esses problemas é fazer as perguntas escalonadas. Aquelas que têm um padrão de respostas que podem ser pontuadas de 1 a 5. Por exemplo, concordo plenamente, concordo, indiferente, discordo, discordo plenamente. Esse tipo de alternativa, ela abre um leque muito grande de intensidade. E aí nós temos uma vantagem muito grande sobre aquelas questões simplesmente de sim e não. Bom, vamos lá. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de perguntas escalonadas. Qual é o grau de satisfação em relação ao atendimento prestado pelos funcionários da livraria Alfa? Muito satisfeito? Insatisfeito? Parcialmente satisfeito? Satisfeito? Muito satisfeito? Então, aqui é um exemplo de pergunta escalonada, no caso aqui, escala de Likert, tá? E ainda a gente pode fazer aqui uma intensidade das respostas. Por exemplo, aqui pode ser a intensidade 1, aqui intensidade 2, aqui intensidade 3, ficou meio complicado aqui esse 3, deixa eu tentar arrumar. 3, aqui uma nota 4 e aqui uma nota 5. E ainda é possível fazer inúmeras análises estatísticas com essas intensidades, tirar média, muitas porcentagens, enfim. É uma forma de levantar os dados e que nos deixa bastante à vontade para fazer as análises a posteriori. Tá? Bom, a entrevista. Não me lembro de ter algum grupo que vai fazer entrevista, mas é sempre bom a gente ressaltar que é um método muito eficiente e depende muito da especificidade do tema, depende muito do público-alvo, depende muito do problema. Se é um problema muito específico, aí sim a gente pode fazer uma entrevista. A entrevista, o pesquisador, no caso vocês, precisam dominar a conversa. O que significa isso? Não deixar que o entrevistador conduza a conversa, uma vez que o interessado pelas informações são vocês. A entrevista ela precisa ser semi-estruturada, ou seja, ela precisa ser planejada, ela precisa já ter aí as questões certas para a entrevista. No entanto, por que eu falo semi-estruturada? Porque durante a conversa, durante a entrevista, podem aí surgir assuntos que o especialista, que é a pessoa que está concedendo a entrevista, pode tocar no assunto que a gente não pensou na hora do planejamento da entrevista. Só que a gente não pode deixar de lado a oportunidade de enriquecer a nossa pesquisa. Então, em alguns momentos, um assunto que não estava previamente planejado na entrevista, a gente pode sim fazer essa abertura para levantar mais informações do que não estava planejado, porque a pessoa que está sendo entrevistada entende-se que domina muito bem o assunto que será tratado, tá bom? Mas só toma cuidado para não sair do foco da entrevista e não se deixar ser conduzido nesse método de pesquisa, tá bom? Quem domina a entrevista é o pesquisador e precisa ter um foco, uma linha de conversa para não fugir do assunto. É claro que a gente precisa sempre deixar o entrevistado muito tranquilo. Em alguns momentos precisa ter aquele, entre aspas, quebra-gelo. Deixa eu voltar aqui a minha imagem. Aquele quebra-gelo, entre aspas, para deixar a pessoa mais à vontade durante a entrevista e trazer as informações ali relevantes para a nossa pesquisa, tá bom? Bom, aqui eu já falei um
pouquinho sobre isso. Vamos pular aqui. Algumas sugestões de planejamento de entrevista. Quem deve ser entrevistado? Procure selecionar quem realmente tem o conhecimento para satisfazer as suas necessidades de informação. Olha, procure as pessoas com mais alto grau de instrução, cargos mais altos, pessoas mais experientes, pessoas que realmente vocês percebam que esse profissional, essa pessoa tem condições de nos fornecer as informações que precisamos para a realização da pesquisa. Deixa eu sumir aqui de novo. Plano da entrevista e questões a serem perguntadas. Claro, a gente não pode ir para uma entrevista sem ter um plano das perguntas que serão realizadas. Prepare com antecedência as perguntas a serem feitas ao entrevistado e a ordem que elas devem acontecer. Nós precisamos ter uma coerência, nós precisamos ter, então, uma ordem nas perguntas, senão a gente começa pelo fim, aí vai para o meio, volta para o fim, depois vai para o começo, e aí depois fica muito difícil de se organizar na análise dos dados, tá bom? Pré-teste. Olha, sempre é muito bom a gente fazer um pré-teste para qualquer tipo de pesquisa. O que significa o pré-teste? Elaboramos o instrumento de pesquisa, elaboramos nosso questionário, nossas perguntas, e sempre a gente mostra para alguém próximo que domine ali o assunto ou que seja da mesma área, para a pessoa testar o nosso instrumento de pesquisa. Testar as perguntas, ver se elas são coerentes, ver se as perguntas de fato podem trazer as respostas que nos interessam para a pesquisa, e isso nós ganhamos muito, porque se problemas com o nosso questionário forem detectados somente no momento da pesquisa, a gente pode perder muito tempo com isso e pode ter um prejuízo muito grande, tá bom? Diante do entrevistado. Então, olha só, estabeleça uma relação amistosa, não trave o debate de ideias. Não demonstre insegurança ou admiração excessiva diante do entrevistado. Seja objetivo, pois entrevistas muito longas podem se tornar cansativas para o entrevistado. Tá? Então são algumas dicas básicas aí no momento da entrevista. Procure encorajar o entrevistado para as respostas. Evite que ele se sinta falando sozinho. Anote as informações do entrevistado, sem deixar que ele fique esperando sua próxima indagação enquanto você escreve. Caso use gravador, não deixe de pedir sua permissão para tal. Lembramos que o uso do gravador pode inibir o entrevistado. Sempre é bom termos, então, um acordo com as pessoas que vão nos fornecer a entrevista e deixar tudo muito claro. O objetivo da entrevista, onde que esses dados serão usados, e deixar a pessoa bem à vontade para dar suas respostas, tá bom? Bom, pessoal, então sobre a coleta de dados, nós temos aqui algumas etapas nessa fase. Nós precisamos verificar qual que é o objetivo para a coleta de dados que nós vamos fazer com a pesquisa. Precisamos verificar qual é o tipo de pesquisa, então aí vocês verificam se vai ser qualitativa, quantitativa, se vai ser entrevista, se vai ser questionário com perguntas abertas, fechadas, se vai ser por escalas, enfim, para a gente conseguir definir, então, como que será a nossa coleta de dados, tá bom? Então, a coleta de dados, ela depende muito do viés, de cada pesquisa, da abordagem de cada pesquisa. É a fase da pesquisa em que reunimos dados através das técnicas específicas. Então, aí cada grupo vai ter a sua técnica específica para fazer o levantamento desses dados. Bom, aí a amostra, eu já falei um pouquinho sobre ela. Então, nós temos que verificar qual que é o nosso público-alvo e verificar se é qualitativa, quantitativa, para a gente definir o tamanho da nossa amostra, tá bom? Já falei um pouquinho sobre ela, vou avançar mais um pouco aqui. Pesquisa por população.
nós estamos falando sobre a totalidade de indivíduos. Então, a pesquisa por população, por exemplo, nós queremos entrevistar ou aplicar um questionário para todos os funcionários de determinada empresa. Isso é uma população. Nós queremos fazer uma pesquisa com todos os escritórios de contabilidade do Brasil. Quando a gente fala todos, são todos. É impossível fazer do Brasil? Tá, nós faremos as do estado de São Paulo. É impossível. Então faremos uma pesquisa de população com todos os escritórios de Diadema. Aí já fica um pouco mais fácil, mas ainda continua sendo difícil. Então, só para a gente entender, a pesquisa por população é quando a gente envolve todos os indivíduos que têm as mesmas características e que podem contribuir com a nossa pesquisa. Tá bom? Nós já falamos um pouquinho aqui sobre a coleta de dados. Na coleta de dados, nós temos que verificar, uma coisa importante, se os dados que a gente conseguiu, se eles são confiáveis. Nós precisamos prestar muita atenção na credibilidade dos dados, a compatibilidade dos dados disponíveis com os objetivos do pesquisador que deseja reutilizá-los. Ou seja, precisamos ter a clareza de que os dados que foram levantados, eles de fato servem para a nossa pesquisa. Bom, aqui nós já conversamos um pouquinho sobre isso, sobre os questionários e as entrevistas. Vamos só avançar mais um pouquinho aqui. Bom, só para a gente fechar, o questionário é uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, respondente. E aí esse questionário aí depende de cada um, ele pode ser perguntas abertas ou fechadas, aí depende muito de cada pesquisa, tá? Deixa eu só resumir aqui um pouquinho. O questionário de uma pesquisa é um instrumento ou programa de coleta de dados. Se sua confecção for feita pelo pesquisador, seu preenchimento será realizado pelo informante ou pelo respondente. Ou seja, nós temos que fazer um questionário que ele seja execuível, um questionário que tenha o viés de nos fornecer as informações necessárias para a realização da pesquisa que nós estamos fazendo, tá bom? Bom, gente, então estamos chegando aqui ao final dessa aula. Eu programei aqui mais ou menos 30 minutos, passamos um pouquinho disso, mas eu ainda estou aprendendo aqui a gravar vídeos e postar no YouTube, mas de qualquer maneira eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Estou aprendendo, quem sabe nos próximos vídeos eu consiga ficar mais solto, mais leve, mais tranquilo e fazer uma aula um pouco mais dinâmica e menos cansativa para vocês. Mas eu quero já desejar para vocês bons estudos, boa pesquisa. Estou presente lá no e-mail, podem me enviar os e-mails que eu estarei respondendo. E também desejo que estejam todos bem e que logo em breve possamos nos reunir presencialmente na sala de aula para a gente fazer um bom encaminhamento da pesquisa e ter um excelente final de curso juntamente com vocês, tá bom? Pessoal, então abraços, beijos, boa sorte a todos, estou à disposição no e-mail para responder vocês, tá bom? Até mais, tchau.